Hoje, em português, nós vamos revisar, certo? Palavras escritas com S e SS. Leia o trecho a seguir, que foi retirado da notícia da menina que você leu. Observe as palavras em destaque. Se for fino, 1 semana. Se for mais grosso, 2 semanas. Ao pronunciar as palavras destacadas, o que você percebeu? O som do S nas palavras semana e grosso é o mesmo? Marque com um X a alternativa correta. E aí vocês têm a alternativa sim ou não. Abaixo diz assim: agora, leia as seguintes palavras, também retiradas da notícia. Casa e desenvolveu. Nessas palavras, o S é o mesmo nas palavras semana e grosso. E aí, você já achou que sim ou que não? Casa e desenvolveu. Lembra que quando tia explorou a ortografia do S e do SS, eu falei que o S, ele pode iniciar uma palavra, mas o SS não. O SS nós só podemos utilizar ele no meio de uma palavra. E outra, o S entre duas vogais, como tem aí casa e desenvolveu, tem som de Z. Quando o S está entre duas vogais, ele fica com o som de Z. Aqui embaixo nós temos um retângulo, certo? Nesse retângulo diz assim, ó, a letra S pode apresentar diferentes sons. Vejam só, a letra S pode apresentar diferentes sons, dependendo da palavra em que é empregada. Em início de palavra, o S tem som de S, por como vocês viram aí, semana. Entre vogais, o S sozinho tem som de Z, como vocês viram aí a palavra casa. Entre vogais, o SS tem som de S. A mesma regrinha do SS é a regrinha do RR. Na separação de sílabas, se a gente vai separar as sílabas de uma palavra, o SS eles têm que ficar em sílabas separadas. E nunca, jamais, devemos iniciar uma palavra usando o SS, apenas um S. Escreva o nome das figuras a seguir. Atenção quanto ao emprego correto do S. Então, vocês têm aí osso, sapo, girassol e casa, certo? Preste atenção aí o som, para vocês saberem se é escrito com um S ou com 2 S. É só, ó, teve dúvida? Vem a regrinha aqui em cima, onde nós podemos saber como trabalhar com o início das palavras apenas com o S, que tem o som de S. O S sozinho entre duas vogais tem som de Z. E o SS entre vogais também tem som de S. Continuando aí, escreva os nomes das imagens a seguir. Em seguida, separe todas elas em sílabas. Então, aí vocês têm vassoura, pássaro e travesseiro, tá bom? É possível notar, certo? Que na separação das palavras escritas com 2 S's, vejam só, as duas letras S, como te explicou, elas têm que ficar em sílabas separadas. Como vocês podem ver, aqui no livro diz, ó, como é possível notar na separação silábica de palavras com SS, essas duas letras ficam em sílabas separadas. E aqui tem outra atividade para vocês realizar com 2 quesitos. O quesito 1, complete cada uma das palavras a seguir com o que se pede. Então, aqui vocês têm 3 colunas, tá? Na primeira coluna, vão completar as palavras com S inicial. Na segunda coluna, SS entre as vogais. E na terceira coluna, S entre vogais. Tia pede a vocês que depois que vocês completarem essas palavras, vocês façam a leitura delas, tá certo? Façam a leitura em voz alta para que vocês possam ouvir o som do S, tanto inicial
como SS entre vogais e o S entre vogais, que como vocês sabem tem som de Z, tá? E no quesito 2, vocês vão ordenar as sílabas e formar palavras. As sílabas da primeira palavra são as, ra, sa e de. Depois, vés, a, sol. Dó, sós, sé e gá. As sílabas, elas estão embaralhadas, estão misturadas. Vocês vão colocar elas em ordem e escrever a palavra correta. E depois nós temos mais 3. Dó, as, sa. Sé, mus. Ó, só, as e vi. Certo? Escrevam essas palavras e depois também façam a leitura delas. Tá certo? Tchau!